Quando a gente fala do Senhor, a gente alegra os nossos corações. O pastor Rafael me deu essa missão no domingo. E eu confesso a vocês que desde domingo meu coração está a mil. Mas assim, ele está a mil, mas ele está alegre, ele está contente, porque eu entendo que será um tempo bom para todos nós. Durante essa semana toda, a gente falou algumas coisas, essa movimentação toda que o pastor Rafael falou anteriormente, em relação a esse mutirão. Tudo isso tem a ver com aquilo que a gente vai ministrar, tentar ministrar sobre a vida de cada um de vocês, porque todas as vezes que alguém... E aí o pastor Rafael está aqui, que graças a Deus ele já traz uma bagagem com ele de algum tempo. Todas as vezes que alguém... Cadê o Lenildo? O Lenildo desceu, né? Está na portaria agora. Ele agora está dando aula no Ministério Infantil. E eu comecei dando aula no Ministério Infantil. E eu lembro que o meu professor, na época da Escola Bíblica Dominical, me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E ele me falou assim: Anderson, todas as vezes que você for dar aula para alguém, você procure estudar ou você procure entender. Tá ali o Carter, que também dá aula para crianças, para os mais jovens. Você procure entender aquilo que você vai tentar passar para eles, porque às vezes dos menores, o Cacá também estaria, estou vendo agora, vem perguntas que podem de repente te colocar contra a parede. Porque se você não tiver o domínio sobre aquilo ao qual você vai ministrar, a gente acaba de uma certa forma se perdendo. Mas eu já estou clamando ao sangue de Jesus e queria que você me ajudasse em oração nesse momento, que a gente vai começar orando. Eu já queria te pedir para ficar de pé, por favor, consagrando esse tempo ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele tenha misericórdia da minha vida, porque subir a esse altar, querido, não é brincadeira, querido. Aqui sobem pessoas que conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, e eu sou um bebê perto daqueles que estão acostumados a subir aqui. E eu clamo a Deus que tenha misericórdia de mim. Tire nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, todo o nervosismo e toda a ansiedade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eu não venha falar, Senhor, nada daquilo, Pai, que não tenha sido liberado por Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se por algum motivo, Pai, eu falar alguma coisa que de repente não seja compatível com aquilo, Senhor, que Tu já ministrou meu coração, Senhor, que já caia no mar do esquecimento, Pai, que só fique guardado no coração dos Teus filhos, ó Pai, aquilo que vai acrescentar, Senhor, que vai fazer a diferença na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, amém, Jesus. Você pode se sentar, querido. Pastor Rafael, quero te agradecer do fundo do coração, é uma tremenda responsabilidade. Eu te agradeço pelo investimento. Eu creio que ao longo de alguns anos para cá, Deus ele tem me aproximado de pessoas que têm me feito crescer. Eu tenho caminhado ao lado de pessoas que realmente estão num nível de entendimento e de conhecimento da palavra de Deus, que tem me forçado, queridos, a ler, a buscar mais em Deus, não ser na estatura deles, porque eu sei que eles estão realmente num nível bem acima, mas eu queria, do fundo do coração, que Deus pudesse me abençoar nessa noite, para que tudo aquilo que Ele ministrou no meu coração, eu consiga passar para vocês da maneira que Ele ministrou meu coração. Amém? Queridos, eu queria pedir vocês que abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 20, verso número 20. Mateus número 20, verso número 20. Amém? Podemos prosseguir? Texto bem conhecido, um texto bem peculiar para os dias ao qual nós estamos vivendo. Não o dia de hoje, queridos, mas há dias que nós temos vivido dentro da Nova Jerusalém. Tempo de serviço, querido.
tempo de colocar verdadeiramente a mão na obra. Queridos, diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Os filhos de Zebedeu, aqui mencionados, são Tiago e João. Personagens muito conhecidos, né, de nós, muito íntimos de cada um de nós. Homens que fizeram a diferença. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que aconteceu aqui e que é narrado no capítulo 20, a partir do verso 20. Verso 21 diz assim: e ele diz-lhe, que queres? Ele quem? Jesus, querido. Ela responde, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Ah, queridos, quando Deus me levou a esse texto, a primeira palavra que me saltou aqui, me peço perdão se de repente vai ser uma palavra um pouco pesada, mas eu vi nessa palavra aqui um pedido de barganha. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, que estão latentes aos dias de hoje para a gente, é como se alguém entrasse no escritório de alguém poderoso, e aqui nós estamos falando do homem mais poderoso da terra, e ele entrasse no escritório de alguém poderoso e fizesse para essa pessoa uma proposta. O que a mãe de Tiago e João pede a Jesus nesse momento é que ele conceda aos seus filhos algo que Jesus vai narrar para a gente lá na frente, que não é negociável. Jesus não compactua com esse tipo de situação. O texto mais à frente vai nos mostrar isso, mas o que eu quero ressaltar é que nos dias de hoje, isso é muito normal, querido. Isso é muito normal, pessoas, empresários, influentes, políticos, abrirem as portas do seu gabinete para sentarem com pessoas, para negociarem propostas. E eu já abro um parêntese aqui para dizer para você que a gente não tem que negociar os nossos princípios. E Jesus vai nos mostrar, ao decorrer desse texto, que ele não compactua com isso. E eu quero te dizer para que você fique bem atento, porque se Jesus ministrou meu coração para que eu falasse à igreja sobre essa palavra, é porque algum de nós, começar por mim, precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que algumas propostas que não serão bênçãos na nossa vida, a gente precisa dizer não para elas. Amém? Verso 22. Eu queria só fazer um parênteses aqui, no finalzinho do verso 21. Quando ela fala de reino aqui, ela está falando de reino físico, querido. Ela está falando de uma coisa que seria palpável. E a gente entende, nós temos o entendimento de que em todo momento, na narração desse texto para frente, o que Jesus vai deixar muito claro para a gente é que ele está tratando do espiritual. Enquanto ela está procurando um lugar no reino físico, Deus vai mostrar para ela, lá na frente, que o que importa é o reino espiritual. Amém? Verso 22, perdão. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Eles aqui são a mãe de Tiago, a mãe de João, a mãe de Tiago, a mãe de João, Tiago e João. Então, nessa reunião, haviam 4 presentes: Jesus, a mãe de Tiago e João, Tiago e João. Eles estavam presentes. Então, eu fico imaginando que numa conversa em família,
E nós estamos falando de Tiago e João, que numa conversa em família, isso, a gente está falando do início de toda essa trajetória de Jesus, eles já entendem que Jesus é o Messias. Eles já entendem através dessa fala que Jesus é o Messias, porque eles pedem, os três pedem a Jesus um lugar no reino, mas esse reino ao qual eles estão tratando aqui não é o reino que Jesus vai tratar mais na frente com eles. O que eles pedem nesse momento aqui é um lugar no reino físico, mas Jesus quer dizer para mim e para você que ele quer dar a nós um lugar no reino espiritual. Aleluia. Amém? Prestem atenção no que Jesus vai continuar dizendo. E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Queridos, prestem bem atenção. Eu escrevi uma coisa aqui porque eu não queria perder, e eu queria que você guardasse no teu coração. Enquanto a sua preocupação for aonde você pode chegar, Deus não vai te colocar no lugar que é para você estar. Se preocupe em fazer parte do reino, garantir um lugar no reino, porque para cada um de nós Deus tem um propósito. Querido, guarde isso no teu coração. Não se preocupe aonde você vai chegar. Primeiro garante o teu lugar no reino. Sabe, queridos, eu estou vendo o R2 lá atrás, estava vendo o R1 em algum lugar que agora não está lá atrás também. E eles sabem que quando eu ministro a aula na EBD, eu gosto sempre de trazer uma aplicação prática, eu gosto de visualizar. Eu gosto de tentar trazer aquilo ao qual nós estamos falando para uma maneira mais prática de entendermos. Queridos, quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei pensando, pastor Rafael, na seleção brasileira. É uma coisa bem prática para a gente poder entender. Queridos, antes de alguém buscar a titularidade na seleção, ele precisa fazer parte dos 23. Para ir na Copa do Mundo só vão 23. O cara está preocupado em ser titular, mas ele não sabe nem se ele foi convocado ainda. Queridos, para estar na lista, a gente precisa estar alinhado com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Você não chegou nem no segundo degrau e você já está querendo alcançar o quinto. Cuidado, que entre o terceiro e o quarto pode haver um buraco. E se você não estiver atento na escada, em vez de você chegar no quinto, você não vai passar nem do terceiro. Então atente para isso que nós estamos falando. Cuidado com aquilo que nós temos pedido. Cuidado com aquilo que nós temos negociado. Vamos seguir aqui no texto? Verso 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Prestem atenção. A indignação aqui dos 10... Em que relação? A indignação deles aqui é porque, calma aí, se eles vão sentar um à direita e outro à esquerda, sentaremos nós aonde? Em nenhum momento eles pensaram naquilo que estava lá na frente, mas eles também pensaram nesse momento aqui, aonde é que eles sentariam nesse reino físico. Porque o que vamos aprender aqui na frente parece que os 12, todos eles pensavam a mesma coisa. 2 se pronunciaram, tiveram a ousadia de se pronunciar e fazer uma proposta para Jesus, que já começou aqui a combater sobre isso. Mas olha o que o texto vai dizer adiante. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem, sabeis que pelos príncipes dos gentios, e a gente pode abrir um parêntese aqui para os dias de hoje, governadores, são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então fica muito claro aqui que Jesus está mostrando para eles, olha só, o que vocês estão querendo falar para mim é de coisa fútil. O que eles estão apresentando para Jesus aqui é algo que não vai dar embasamento para eles. Mas olha só como é que vai acontecer a partir do verso 26.
não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Queridos, prestem bem atenção. Nenhum problema no meio de nós aqui, ou todos nós aqui, queremos alcançar algo maior. Zero problema quanto a isso, querido. Não tem problema nenhum. Tem duas palavras que eu costumo falar isso muito no trabalho. São duas palavras que elas são perigosas no trato, mas elas são aplicáveis. São a ganância e a ambição. A ganância é aquilo que te faz chegar a algum lugar pisando nos outros. E aí eu não estou dizendo para vocês que Tiago e João aqui foram gananciosos, mas no mínimo, se eram 12, eles esqueceram os 10. Eles não pensaram em nenhum momento nos 10. Eles pensaram nele, direita e esquerda. E aí faço parte. Sabe aquela coisa de que, tipo assim, é como se o pastor Rafael hoje, dentro do Ministério dos Homens, levantasse um novo ministério e aí falasse assim: queridos, nós vamos orar porque nós vamos levantar um líder para aquele novo ministério. E alguém, não, pastor, não precisa orar não, eu tenho capacidade para isso. Não, querido. Você pode até ter capacidade, mas a sua capacidade ela só vai ser compatível se Deus autorizar e falar o coração do pastor para te colocar ali como líder. Porque se ele não falar e não ministrar ao coração do teu líder, mesmo você sendo capacitado, me desculpe te dizer, você não vai alcançar esse lugar. Porque se não for aprovado por Deus, querido, não vai sentar. Se não for direcionado por Deus, querido, não vai chegar. E aí, olha o que diz o verso 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Atentem que no verso 26 ele fala fazer-se grande. E no verso 27 ele fala que ser o primeiro. Então presta bem atenção. Jesus não está dizendo que é pecado você querer ser o primeiro, que você seja grande. Zero problema quanto a isso. O problema é a maneira qual nós vamos fazer para chegarmos a esse lugar. O problema é que muitas das vezes a gente procura as maneiras erradas, assim como Tiago, João e a sua mãe fizeram no início lá do verso 20 que nós lemos. A grande dificuldade, o grande entendimento é de que às vezes a gente tem até uma intenção boa, mas nem sempre a aplicação prática para aquilo ao qual nós estamos fazendo é compatível com aquilo que nós pensamos. Às vezes a gente pensa de maneira correta, mas age de maneira errada. Então não adianta o seu pensamento for bom se a sua execução não for boa. Se você não executar de maneira correta, querido, você vai se machucar. E eu já quero abrir um parênteses dizendo para você aqui, preste bem atenção, Deus não vai colocar ministério, Deus não vai colocar na sua mão profissão, Deus não vai abrir uma porta para você que vai te machucar. Ele vai te abrir uma porta para você que possa te curar, porque você curado vai te dar condições de você caminhar mais próximo com Ele. Curado, querido, tratado, você vai ter condições de caminhar mais próximo com Ele e não vai oscilar. E você não vai fazer ou você não vai propor coisas que não são para que nós venhamos a propor. Amém, querido? Guarda isso no teu coração. O texto continua e Jesus fala, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, isso tem, esse texto, essa palavra, ela desde que o pastor Rafael me chamou no domingo para ministrar no dia de hoje, ela tem queimado muito forte no meu coração e eu senti paz em trazer essa palavra para os irmãos, porque nós vivemos isso essa semana e eu queria te dizer mais. Hoje, por um acaso, eu falei sobre isso com 2 irmãos. Prestem atenção, queridos, e entendam o que eu vou falar. Do fundo do coração, não fiquem chateados com aquilo que eu vou falar, mas guarda isso no teu coração, porque isso pode fazer a diferença na vida de todos nós. Isso pode fazer a diferença no âmbito espiritual, isso pode fazer a diferença no âmbito profissional, isso pode fazer a diferença dentro do teu lar. A disponibilidade do teu coração
ele pode te aproximar das oportunidades, querido. Presta bem atenção, queridos. Se hoje, não é o caso, mas se hoje o pastor Rafael fosse pregar, e de repente ele tivesse tido algum contratempo, e de repente eu tivesse tido algum contratempo, não teria pregador aqui? Ou você acha que no coração dele já não teria Deus ministrado alguém com disponibilidade para estar ministrando aqui? Então presta bem atenção, queridos. Eu não sei se o que eu vou te falar, isso vai te surpreender, mas na minha vida tem feito a diferença. Quem não se torna visível, quem não se torna disponível, quem não se apresenta, querido, não está próximo das oportunidades. E presta bem atenção, não estou falando só de igreja, não, estou falando de trabalho, eu estou falando de vizinhança, eu estou falando do teu lar. A gente precisa estar disponível. Será que nós temos estado disponível para ouvir as nossas esposas, querido? Será que nós temos temos tido tempo de ouvir as nossas esposas? Porque presta bem atenção, nós homens, nós somos objetivos. Para a gente, a missão dada, a missão cumprida. Para a mulher, não. Ela quer cumprir, mas ela quer falar. A mulher, ela quer ser ouvida. E eu sou o primeiro a falar. Eu não tenho conseguido dar, de repente, com a qualidade ao qual a minha esposa merece. Mas eu falo para vocês, querido, eu tenho procurado trabalhar isso todos os dias da minha vida. Às vezes a gente precisa ter essa disponibilidade. Às vezes a gente precisa, de repente, no ambiente de trabalho, ter a disponibilidade de ouvir alguém, porque tendo a disponibilidade de ouvir, você vai ter a oportunidade de pregar para essa pessoa. Às vezes você fala assim, essa pessoa é muito difícil, mas você também não ouve ela, queridos. Às vezes a gente precisa ouvir, por isso que nós temos 2 ouvidos. Se fôssemos para falar mais, teríamos 2 bocas. Então, queridos, assim, o que Deus ministrou ao meu coração foi essa palavra. Uma palavra de servir, uma palavra de disponibilidade. Eu tava hoje, já estou terminando, meu pastor. Eu tava hoje vindo, né, no carro, e aí assim, né, você tá com uma responsabilidade muito grande, porque assim, não falando que para ele hoje é fácil, porque a gente sobe aqui, querido, a minha perna, eu não sei se vocês conseguem ver, mas só misericórdia, ela não para quieta aqui, eu tento segurar, mas ela não fica. Eu estou nervoso, querido. Sabe por quê? Porque a gente tem temor a Jesus. Aleluia. Se nós não tivermos temor, se nós não tivermos essa preocupação em falar aquilo, queridos, é uma responsabilidade muito grande. Eu estou vendo pessoas aqui que estudaram comigo no seminário, estou vendo pessoas aqui que ministraram aula para mim no seminário. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque quem um dia ministrou para mim está sentado no banco hoje para me ouvir. Quem um dia estudou comigo, que de repente conhece mais e sabe mais do que eu, está parando para me ouvir hoje, querido. Então, assim, que estejamos atentos a isso. Eu estava me lembrando hoje da instituição dos diáconos. Né, o capítulo 6 do livro de Atos, ele já começa narrando um problema. Né? Os discípulos, os 12, têm um problema para administrar. E aí, queridos, eu ouso dizer que... Não que tenha faltado compromisso da parte deles, mas eles entendiam naquele momento que eles precisavam cuidar da palavra, da oração e pequenas coisas ou coisas menores, não menos importantes, mas que poderiam ser delegadas para outras pessoas. E aí é que eu falo, querido, presta bem atenção, a sua liderança está focada em alguma coisa, a sua liderança está com, de repente, uma demanda, e provavelmente vão aparecer oportunidades, querido. E aí essas oportunidades vão aparecer para quem? Para os disponíveis, querido. Porque se você não se faz presente, como é que você vai ser lembrado, queridos? Então, quando os diáconos são instituídos, e prestem bem atenção, o texto, deixa eu só puxar aqui rapidinho, só para... O texto fala, no verso 3... Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Havia importância naquilo que eles estavam sendo levantados para falar, queridos. Presta bem atenção, enquanto os 12 iam focar na oração e na palavra, eles foram levantados para tratar de outros negócios. Agora prestem bem atenção,
O verso 7 diz assim: depois que eles foram instituídos, eles já foram instituídos, e crescia o quê? E crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus porque tinha resultado. Enquanto os 12 focaram lá, os 7 focaram aqui. Os 12 focaram lá, os 7 focaram aqui. E havia resultado. Porque diz assim: em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, queridos, presta bem atenção. Se eu estou disponível, se existe uma oportunidade, eu estou disponível, a oportunidade bate a minha porta, eis-me aqui, Senhor. E o texto vai dizer que eles não chamaram qualquer um, eles chamaram homens cheios do Espírito Santo. Então, querido, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Procure-se estar disponível, mas entendendo que você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque se a oportunidade bater a sua porta, querido, se a oportunidade te chamar, se você for chamado, como o pastor Rafael brinca, mas é uma brincadeira séria, se o teu telefone tocar, querido, e ele vai tocar, se o teu telefone tocar, querido, esteja disponível, não postergue aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Procure se apresentar dignamente, procure se apresentar apto a fazer aquilo ao qual você foi chamado, porque se a oportunidade bater na tua porta, você não vai negar a oportunidade. Senhor, eis-me aqui, me capacita, porque eu já tenho me preparado. Amém, queridos? Eu agradeço, pastor, a oportunidade, espero que os irmãos tenham recebido a palavra, que tenha... Espero que os irmãos tenham recebido a palavra, que tenha de alguma forma tocado o teu coração. E como eu falei anteriormente, isso não é para... Isso é para mexer com a gente, querido. É mexer com a gente. A gente tem vivido um tempo... Pastor, por favor. Vem. A gente tem vivido um tempo, eu falo que é um tempo muito gostoso na Nova Jerusalém, porque, queridos, a gente não tem visto um grupo de 12, a gente tem visto um grupo enorme de homens, sabe, me alegra o coração, não sei quantas pessoas hoje nós temos aqui, mas a gente tem novamente um número grande de irmãos aqui, entendendo que precisamos estar na consagração, precisamos estar no culto, precisamos estar disponíveis. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, querido. Muito bom. Glória a Deus. Deus é bom. Isso é da palavra.